Amigos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O vídeo vai ser ligeiramente tarde, mas temos aí vídeo. Temos aí vídeo aposta. Vamos falar de aposta para Liga Europa. Temos a Liga Europa de regresso. Temos também Liga Espanhola a acontecer. Temos Taça da Liga. O Liverpool está a ver se hoje patinava. Até podemos fazer aqui um pequeno recap do que foram os jogos do dia de hoje. Tivemos o Milan 3-0. Nós tínhamos uma dobradinha no Telegram. Está na descrição. Gols em ambas as partes neste jogo. Milan Lecce e no Real Madrid Levante, veio com alguma naturalidade. Entramos com um fucking timing impossível no gol HT no Real Madrid, ele veio. Fomos atrás do over 3,5, estava 2-0 ao intervalo, também veio. O Benfica fez-nos duas prés. O Benfica fez um jogo muito mal conseguido no que toca em termos de criação. Da primeira parte do Benfica é muito má, não havia fio de jogo, não havia capacidade de criar na largura, de criar desequilíbrios. Lixou-nos o Benfica a marcar em ambas as partes, lixou-nos o mais do e-mail na primeira parte, que foi muito atrás do que o Rio Ave não apresentou com o Benfica, com o Porto, e do que o Benfica poderia apresentar. Foi totalmente ao lado, quer uma coisa, quer outra. Ainda conseguimos ir buscar o gol HT, o gol FT, aliás, o over limit no jogo. Nós tínhamos entrado com modo de 1,60, não quis esperar mais. O Benfica acaba por marcar os 86 minutos. Nós tínhamos o mais do e-mail também, com meia stake, entramos ao intervalo no 1,70, veio com o gol do Rio Ave. Que é que não veio mais? Acho que foi isso que nós fizemos em live, se não estou em erro, portanto até conseguimos terminar o dia positivo, apesar de uma stake que perdemos com o Benfica Rio Ave. Estamos bem, portanto vamos já avançar para o que interessa. Vamos ter aqui Atlético Madrid, Raio Vallecano. Isto não é para ver, isto era aqui um segredo. Isto era aqui um segredo, isto não era para ver. Isto não era para ver. Ora, cá estamos nós. Continuando, Atlético Madrid, Raio Vallecano. O Atlético que não ganha não sei quantos jogos. Portanto, o Atlético nos últimos 5 jogos, portanto, empata com o Elche, empata com o Alavés, vence o Villarreal, perde com o Liverpool e foi buscar o jogo para estar a perder 2-0, atenção a isso, e empata com o Mallorca fora uma bola para estar 0-0 no intervalo. Vai enfrentar uma equipa do Raio Vallecano que perdeu com o Atlético, ganhou 4, isto é pá, que é isto? Conference League. Empata com o Barcelona em sua casa, perde fora com o Osasuna e em casa empata com o Celta de Vigo. Estamos a falar do Atlético em 12º, o Raio Vallecano em 14º. Resultados espetaculares. Atlético de Madrid a 1.53, empate 4.30, Raio Vallecano 5.53. É assim, a odd do Atlético de Madrid tem algum valor? Pode ter, que o Raio Vallecano ainda, o Raio Vallecano, à exceção do primeiro jogo fora que teve, que foi com o Girona, que venceu por 3-1, não venceu mais nenhum jogo fora. Já o Atlético a jogar na sua casa tem 2 jogos em que empata com o Elche a uma bola e vence o Villarreal por 2-0. O Villarreal, uma das melhores equipas do campeonato espanhol do momento e que está aqui num sólido terceiro lugar. A odd do Atlético de Madrid está a 1.53. Há aqui alguma lógica em tentar ir buscar esta odd aqui, mas eu para este jogo vou apenas mencionar 2 mercados. O mais do meio a 1.26 parece-me extremamente suitable, mais 0.5 até 1.37 também, apesar de termos tido um Atlético que no que toca a este arranque de campeonato, 2 gols na primeira parte, 2 gols na primeira parte, gols na primeira parte, gols na primeira parte. Aqui não houve gols na primeira parte. Portanto, alguma tendência aqui para o over 0.5 está a 1.37, parece-me interessante. E gosto do gols marcados em ambas as partes a 1.77, quase a 1.80. Vejo valor neste mercado um bocadinho, mas aqui é um bocadinho a jogar com o quê? Aqui é um bocadinho a jogar com as posições do Atlético. O Atlético de Madrid tem que começar a vencer jogos. O Atlético de Madrid tem uma vitória em 5 partidas na Liga Espanhola. Na Liga dos Campeões começou com uma derrota. O Atlético precisa de começar a ganhar jogos para ontem. Precisa de começar a construir o seu caminho no que é o Campeonato Espanhol, no que é acesso à Liga dos Campeões do próximo ano e todas essas questões e mais algumas. Portanto, vou jogar aqui um bocadinho com isso, os gols marcados nas minhas partes, em termos do Atlético a ter que mostrar algo e a ter que se afirmar perante o seu público. E Simeone, até quando é que vai continuar a sobreviver com a equipa a não vencer jogos? É verdade que em casa venceu o Villarreal, que é uma das excelentes equipas do Campeonato Espanhol, volto a repetir, a única derrota que eles têm no campeonato até ao momento foi com o Atlético, mas o Atlético não está a convencer ninguém, consegue ir buscar um bom, depois de estar a perder o 0 com o Liverpool, consegue ir buscar um empate de forma muito interessante, mas depois deixa-se perder novamente no jogo. Tem sofrido quase sempre. Reparem, nos últimos 5 jogos, só por um no jogo não sofreu. Ambas marcam, está a 1.99. Temos confronto direto, como é que isto ficou? 3-0 nos últimos anos. 3-0, 1 igual, 2-1. Ok. Gosto dos marcados nas partes. Gosto mais do e-mail 1.26 e gosto do over 0.5 até 1.37. Percebo quem veja valor na odd do Atlético de Madrid. Sinceramente, percebo quem veja valor. Mas cuidado com a exposição no Atlético em pré, ok? Cuidado com a exposição no Atlético em pré. Dando só aqui um pequeno saltinho muito curto à Taça da Liga em Inglaterra, que já
e entalando algumas equipas. Estamos a falar de um Liverpool que só vence por 2-1 depois de estar empatado com o Southampton. O Chelsea teve que dar a volta contra o Lincoln com 2 golos logo na segunda parte, depois está a perder 1-0 ao intervalo. Imagino quem perdeu o HT. O Fulham só vence 1-0 Cambridge United. Estamos a falar de um Burnley que perde em casa com o Cardiff por 2-1. Um Wolverhampton que elimina o Everton. Curiosamente, o duelo entre equipas da Premier pintou para o Wolverhampton, que ainda não tinha vencido neste arranque de campeonato, se não me falha a memória, de campeonato, de temporada. Okay? O Wrexham que eliminou o Reading. Portanto, ter aqui algum cuidado aqui com o City, porque pode haver uma grande rotação por parte do City. Muito cuidado com isso. Vou apenas mencionar aqui 2 oddzinhas. Uma delas é o City a marcar ambas as partes 1.61 e gols marcados nas partes 1.45. Mais até numa ótica do Huddersfield a tentar fazer um brilharete no seu terreno, na sua casa, e quem sabe marcar um golinho a esta equipa aqui do... está-me a faltar o nome. Esta equipa do City. Até gosto mais de golos marcados em ambas as partes do que propriamente do City a marcar em ambas as partes, porque se houver essa dita rotação, pode ser um jogo, desculpa, parece que me faltou o ar, pode ser um jogo aqui a ter alguma perigosidade em relação ao City, portanto ficamos apenas por aí. Vamos para o que interessa. Meus amigos, fucking Liga Europa, vamos ter competições europeias novamente esta semana, desta vez só a Liga Europa, e vamos já começar aqui com o primeiro jogo. Midtjylland contra Sturm Graz, estamos a falar do Midtjylland a 1.74, empate 4.18, Sturm Graz 4.21. Estamos a falar do Midtjylland, que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias, apenas uma derrota no terreno do Nordsjælland, o que pode ser tido como algo visto normal, que é uma das principais equipas lá da terra da Dinamarca. Já o Sturm Graz, nas últimas 5 partidas, também só perdeu um jogo e foi em casa com a Austria de Viena. Venceu o Bodo Glimt para a Liga dos Campeões, no acesso à Liga dos Campeões, não estou em erro. Sim, mas eles tinham perdido, depois eles tinham levado uma tareia fora. Grazer, depois aqui a tal derrota, vence no terreno do Salzburgo, olha, adversário do Futebol Clube do Porto, na quinta-feira. Portanto, para aqui também não vamos inventar muito do que é a roda, olhando ao que tem sido o histórico destas equipas mais recente, no que é, portanto, o Midtjylland jogar em casa 2-0, 4-2, 4-0, 2-0, 3-3, isto aqui já foi em julho, 6-2, Sturm Graz a jogar fora, 2-0, 2-0, 3-0, 5-0, perdeu, tal derrota com o Bodo, 3-1, o Sturm Graz teve algum problema a lidar com o jogo dos noruegueses, muito ativo e muito vertical, e aqui tem um 3-1 com o Reed, aqui tem um 2-0 fora, isto aqui também já foi em julho. Portanto, para aqui não vou inventar muito o que é a roda, gols marcados nas partes 1.50, e olhando estas equipas que eles têm alguma tendência para serem equipas overs, o ambas marcam, pintou aí 70% dos jogos do Midtjylland, nas últimas 10 partidas, curiosamente no Sturm Graz nem tanto, jogos sem sofrer, o Sturm Graz tem alguma tendência para não sofrer tantos golos como tu isso, marca sempre, o Midtjylland tem marcado sempre também, ou seja, raramente tem ficado sem marcar, alguma tendência para overs que na primeira parte e nas segundas partes, sobretudo olhando ao Midtjylland, o mais de meio está a 1.47, parece-me interessante. Avançando, Dinamo Zagreb contra Fenerbahçe, Dinamo 3.02, empate 3.58, Fenerbahçe 2.27. Fenerbahçe com reforços como Ederson, como Asensio, jogadores como En-Nesyri, jogadores como Duran, Szymanski, Skriniar, estamos a falar de Kerem Aktürkoğlu, também reforço do Fenerbahçe. Duran a partida não joga porque está lesionado. Tem o novo treinador, o Tedesco, depois do despedimento de Mourinho. Supostamente poderia vir a ter outro treinador, porque o presidente que ganhou as eleições, o novo presidente do Fenerbahçe, supostamente revelou um pré-acordo um pré-acordo com o Sérgio Conceição. Mas já disse que está disponível a trabalhar com o Tedesco. O problema é que o Tedesco, depois de terem vencido o Trabzonspor por 1-0 e com muita dificuldade, porque o Onana está no Trabzonspor, fartou-se de defender. 2-2 com o Alinyaspor, depois de estar a perder 1-0. Um igual fora com o Kazim, para depois estar a vencer por uma bola a 0. Já o Dinamo Zagreb, nas últimas 5 partidas, vence o Istra. Isto aqui foi contexto de campeonato croata. Empata 2-2 fora, vence 6-0 fora para o contexto para a taça da Croácia. Perde em casa por 2 bolas a 1 e vence o Hajduk Split, o eterno rival, fora por 2-0. Olhando à exposição que estas equipas podem trazer para o jogo, olhando a um Fenerbahçe que acompanha com o Mourinho, mas que não sei que cara é que vai trazer para este jogo, e o Dinamo é uma equipa sempre chata a se defrontar no seu terreno, dá muito trabalho. Lembrem-se, por exemplo, do Milan lá o ano passado. Estamos aqui a falar, para mim, onde eu acho que pode haver algum valor. Ambas marcam 1.66 e golos marcados em umas partes a 1.72. Tendo em conta o que pode ser a partida, tendo em conta o que pode ser uns turcos com alguma dificuldade na transição defensiva e na orientação defensiva, e uns gregos
do Dinamo, que têm muito, conseguem ter qualidade jogando no seu terreno. Ainda por cima, isto pode ser um jogo também que vocês podem estar atentos se conseguirem acompanhar o jogo em live, para trabalhar-se cartões amarelos. Mais 3,5 está 1.34, mais 4,5 está 1.72. Croatas, turcos, isto pode dar para qualquer lado e mais algum. Em termos de confronto direto, aqui alguns dados curiosos. Defrontaram-se 2 vezes, deu num dos jogos over 2,5, no outro não deu. Num dos jogos over 1,5, no outro não deu. E num dos jogos over 0.50 e no outro não deu. E o ambas marcam pintou num dos 2 jogos. Eu vejo algum valor no ambas marcam e vejo algum valor também nessa questão de golos marcados em ambas as partes. Friburgo contra Basel. O Friburgo começou muito mal o campeonato alemão, mas antes já deu ali um bocadinho a volta no que é o seu contexto. Basel, que teve quase a entrar na Liga dos Campeões, mas foi eliminado pela equipa do Copenhaga, que defrontou o Leverkusen. Onde é que está o caralho do jogo? Estou a ver a Liga Europa e não encontrou o jogo do Friburgo. O Zegueta. Friburgo 1.74, empate 4.08, Basileia 4.40. Como eu disse, o Friburgo começou um bocadinho mal o campeonato, perdeu 3-1 com o Augsburgo, perdeu com o Colônia 4-1, mas depois vence Stuttgart por 3-1, vence no terreno do Werder Bremen 3-0. Já o Basel, com a eliminação perante o Copenhaga, em termos de campeonatos, vence Sion fora 1-0, vence Thun fora 1-0 e empata com o Étoile de Carriges fora a 2 bolas. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda, olhando a 2 equipas claramente over, sobretudo o Friburgo, mas também o Basileia tem sido uma equipa que tem marcado e sofrido com alguma facilidade. Nós fomos a ver aqui as últimas partidas. 70% dos jogos ambas marcam em ambos os jogos. 70% deu ambas marcam nos seus jogos, desculpem a forma como eu disse. Raramente ficam sem marcar, o Basileia raramente fica sem sofrer, aqui um dado curioso, muito curioso. Marca em ambas as partes 50% das vezes para o Basileia, 75% dos golos deixam lá o seu golinho, 90% das vezes o Friburgo deixa lá o seu golinho também. Vamos ver aqui nas primeiras partes, over 0.8, over 0.9, over 0.9, over 0.7, e aqui está 1, e aqui também está 1 no golos marcados. O Basileia tem quase 1.3 em golos sofridos, portanto já sabem o que é que eu vou-vos dizer. Golos marcados nas partes, 1.54. Vejo algum valor no empate ou vitória do Friburgo, se não se quiserem se expor diretamente na vitória do Friburgo, olhando ao que é o que pode ser a partida. Eu vejo valor, se quiserem jogar aqui um bocadinho pelo seguro, empate ou vitória do Friburgo a 1.21, consigo entender valor neste mercado. E há aqui uma outra odd também muito interessante, empate ou vitória do Friburgo com mais 2 golos e meio no jogo, olhando à tendência que as equipas têm para sofrer golos e para marcar também, dá uma odd de 1.78. Também vejo muito valor neste mesmo mercado, ok? Deixem-me só ver aqui uma coisa. É que eu fui identificado. Agora de repente eu fui identificado aqui no Discord. Ok, já percebi por aqui. Continuando. Betis contra Nottingham Forest. Estamos a falar de um Betis que vem de vencer a Real Sociedade por 3-1. Uma excelente partida do Betis. Acompanhamos este jogo em direto no Telegram. Betis está com modo espetacular de 2.20, empate 3.59, Nottingham Forest 3.15, nova equipa de Anja e de Postecoglou, que fez o seu primeiro jogo aqui, perdeu 3-0 com o Arsenal, é eliminado pelo Swansea City da Taça da Liga, depois de estar a vencer 2-0, eliminado nos minutos finais, sofre 3 gols em qualquer coisa como 5 minutos, mais coisa, menos coisa. Eles sofreram, deixem-me só ver aqui os dados do jogo, 68 reduziram para 2-1 Swansea, 90 mais 3 sofre o 2-2, 90 mais 7 sofre o 3-2 e são assim, dessa forma, eliminados. E temos um Betis, vence a Alavés e empata no terreno do Celta de Vigo. Atlético é sempre um jogo complicado, perdeu 2-1, empata no terreno do Levante depois de estar a perder 2-1 e vence a Real Sociedade por 3-1 num excelente jogo super partido, cheio de oportunidades. Estamos a falar do mais do meio 1.20, parece-me extremamente suitable. Para mim, onde está aqui algum valor, mais 0.50 está 1.32 e vejo algum valor no gols marcados nas partes a 1.70. Olhando ao que tem sido o histórico, quer de uma equipa, quer de outra, recente, com bastante tendência a sofrer em golos, se bem que há aqui um pequeno senão que nós temos de trazer para cima da mesa. O Betis, que é finalista vencido da época passada da Conference League, poderá ter um tipo de ambição similar no que é esta mesma Liga Europa, apesar da exigência ser outra. Temos aqui um Nottingham que Danja Postecoglou à procura da sua melhor identidade e ainda não venceu nenhum jogo. Ok, vai ao terreno do Arsenal, um jogo sempre difícil, perdeu, tudo certo aí, mas a derrota com o Swansea depois de estar a vencer por 2-0 é sempre algo difícil de gerir. Quanto ao Burnley, faz um jogo até relativamente aceitável, mas não conseguiu levar de vencida. Portanto, está aqui com alguma pressão já de mostrar algum tipo de resultado imediato para a partida. Vai depender muito depois também da forma como ele vai olhar esta partida ou não. Atenção aqui a um pormenor. As equipas inglesas, por norma, podem
olhar esta Liga Europa, sobretudo nos primeiros jogos, com algum desinteresse, com alguma tendência para uma maior rotação do plantel. Se calhar o Betis rodará muito menos do que rodará a equipa do Nottingham. Poderá não acontecer isso que eu estou a dizer, até pela dificuldade do jogo, mas não seria de espantar nós vermos um Nottingham a rodar para esta partida, ok? Não seria de espantar. Eu acho que mais de meio 1.20 acabará por surgir. Gols marcados em minhas partes 1.70 também. Até olhando à forma como este Nottingham joga. O Betis, se calhar, até pode ter algum tipo de conforto. Nottingham, que antigamente era uma equipa muito conhecida por ser extremamente pragmática e cínica e sendo uma equipa extremamente letal na transição, agora tem um Postecoglou que gosta de ter uma equipa extremamente alta na forma de pressão, o bloco super subido, muita exposição da linha defensiva, e quem viu o jogo do Betis contra a Real Sociedade viu com certeza uma equipa com uma grande capacidade de sair em transição e de chegar rapidamente a áreas de perigo da defesa da Real Sociedade, que se expôs na altura à procura então de reduzir o marcador. Portanto, nós podemos ter aqui um jogo tão depressa a ficar partido e um jogo muito aberto, propício a golos, como poderemos ter um jogo a ficar rapidamente demasiado pragmático, quer de um lado, quer do outro, até pelo peso do que pode ser o jogo. Repito, o Betis tem sofrido golos, à exceção do jogo que o Alavés sofreu sempre. O Nottingham Forest sofreu, nos últimos 5 jogos, sofreu sempre e só por 3 vezes é que marcou. 1, 2, 3, por 3 vezes é que marcou. Então nós podemos ter aqui um jogo com alguma tendência para o golo. O over 2,5 está a 1.71. Olhando ao que pode ser o jogo, olhando ao que pode ser aqui, quer uma equipa, quer outra, na exposição do jogo, pode ser interessante trabalhar este over. Eu vou ser sincero, prefiro falar deste over mais para o live, acompanhar o jogo em live e ir atrás deste over em live do que propriamente em pré, muito sinceramente. Apesar de eu entender o porquê do mercado estar a dar este tipo de valor, nós podemos ver, 80% dos jogos do Betis pintou ambas marcam, 80% dos jogos do Nottingham pintou ambas marcam, o ambas marcam está com modo de 1.60. Raramente o Betis fica sem marcar, ou praticamente fica sem marcar. O mesmo se aplica ao Nottingham, raramente fica sem sofrer, o mesmo se aplica ao Betis também. Nós fomos aqui a ver as médias de gols marcados e sofridos, quer na primeira parte, quer nas segundas, são extremamente altas. Okay? Extremamente altas. O Betis para marcar e para sofrer, muito alto também. O Nottingham mais para sofrer. Nós fomos aqui a ver 95% das vezes o Betis deixa o seu gol, 80% das vezes deixa lá o seu gol também. Eu acho que este sim é um jogo mais para se trabalhar no live, porque acredito que venha a ser um jogo com bastante espaço para se jogar, muito olhando ao que é o estilo tático de Postecoglou e a forma como o Betis pode encarar este jogo, sobretudo por sendo em casa. O Betis joga em casa, apanha uma equipa da Premier, tida como a principal liga do mundo, um adversário cheio de dinheiro e com grandes reforços que chegaram este ano a peso de ouro, aí com um treinador que tem uma ideologia de jogo muito mais ofensiva que o seu antecessor, neste caso no Espírito Santo. Portanto, acredito num jogo que pode ser mais interessante de trabalhar em live do que está propriamente aqui com grandes análises e grandes mercados de overs 2,5, etc., pelo que pode ser o jogo ou não, porque pode fugir exatamente disto que nós estamos aqui a pensar. Terminando, Braga contra Feyenoord. Aqui temos alguns dados interessantes. Braga, que vai para 4 jogos seguidos a patinar, em termos de contexto interno, empata com a AVS em casa, empata com o A fora, perde com o Gil em casa, empata com o Vitória fora. E estamos a falar de um Feyenoord que vinha de 5 jogos, 5 vitórias no campeonato, se não falha a memória, entretanto patinou no passado fim de semana no terreno do Feyenoord e teve a ganhar até bem perto do fim, sofreu o gol do empate aos 90 mais outro, salvo erro. Braga 2.32, empate 3.53, Feyenoord 2.96. Algumas dúvidas. O mais do meio 1.23 acredito que venha. Over 0.5 HT 1.33 também acredito que venha. Uma outra odd que eu também acredito que venha, mais 3.5 anos HT 1.42 também acredito que venha. Mas aqui alguns pormenores. Se eu acho o Feyenoord melhor equipa que o Braga do que já vi do Feyenoord este ano, não olhando só aqueles dos jogos com o Fenerbahçe, mas olhando também ao que vi com o Fenerbahçe na primeira mão quando o Feyenoord jogou em casa, e do que já vi de 1 ou 2 jogos que eu consegui acompanhar do Feyenoord este ano, acho. Se eu acho que o Braga pode e deve ter a qualidade de jogo para levar de vencidas Feyenoord em casa, também acho. Tem neste momento sinais, ou dá sinais neste momento atual, que pode levar de vencida esta equipa de Feyenoord? Não. Mas este Feyenoord vem jogar a Braga de que forma também? Vem de peito feito? Vem de uma equipa mais cínica, de uma equipa mais de expectativa, mais da transição? Analisou o Braga que tem tido problemas na transição defensiva, o Braga tem alguma exposição também em organização defensiva, sobretudo quando não consegue condicionar a saída do adversário. Há aqui algumas incógnitas sobre o que pode ser o jogo, quer de uma equipa, quer de outra, em contexto do que pode vir a ser o jogo da manhã, sobretudo sendo o jogo na pedreira em Braga. Estamos a falar de um Braga que, se não vencer, vai para o 5º jogo seguido a patinar
em termos de quinto jogo seguido a patinar, não, mas que nos últimos 6 jogos poderá ir para o quinto jogo seguido a patinar, porque a única vitória que teve, com todo o respeito, foi em casa contra os polícias e bombeiros e agricultores e homens do funcionários públicos do Lincoln, de Gibraltar. Antes disso, empatado com a AVS, empatou com o Rio Ave, perde com o Gil, empata com o Vitória. Se não vencer o Feyenoord, irá para o quinto jogo sem vencer em 6, e serão 3 jogos seguidos a não vencer. E se nós formos a ver, 3 desses jogos em que patinam poderão ser em casa, o que é sempre um mau sinal. Eu quase diria que a obrigação do jogo de amanhã está muito mais do lado do Braga do que propriamente do lado do Feyenoord. O Braga terá que apresentar, o Braga, mais do que apresentar um bom futebol, terá que vencer, porque é daqueles jogos em casa onde o Braga pode sonhar com 3 pontos, né, nos seus objetivos em termos de Liga Europa. O Feyenoord é uma equipa que tem muita capacidade de criar perigo e tem homens muito interessantes na frente de ataque. Se nós formos aqui olhar ao Feyenoord, sobretudo no que é esta equipa em termos ofensivos, estamos a falar de Musa, jogador muito interessante, estamos a falar de Dom Ueda, um jogador muito interessante, Timber no meio campo é um jogador que dá muita segurança ao que é a linha defensiva, ou a linha média desta equipa de Feyenoord. O Steins, do que vi dos 2 jogos que vi do Feyenoord, num dos jogos consigo dizer que ele fez uma boa partida. Tem Tenkstead, há Gonçalo Borges, no que é uma perspectiva de transição. Sil Larin é jogador do Mallorca, se não estou em erro, também é um jogador muito interessante para o Condé, para se procurar sobretudo a transição, mas este Feyenoord não é nenhum bicho-papão holandês se formos a comparar com o PSV ou com o Ajax. Aqui a questão é que vocês olham atualmente a esta equipa do Braga e tu não consegues ver uma equipa que te dê super garantias de dizer assim, não, o Braga vai levar de vencido ao jogo. Daí eu falar-vos dos golos, falar-vos do gol HT, dos cantos. O Braga tem tido problemas no que é quando tenta condicionar o adversário e o adversário consegue sair. O Braga tem tido problemas em depois estancar e juntar o bloco após essa pressão. Viu-se isso com o Gil Vicente e em alguns momentos viu-se isso com o Braga também. Tem tido problemas na transição defensiva, tem sido sempre apanhado muito em contrapé, sobretudo com equipas que sabem o que estão a fazer em campo. E mesmo em termos de ataque organizacional, ataque posicional do Braga, tem havido muitas dificuldades em conseguir-se criar jogo ofensivo na equipa do Braga. Fica muito dependente de rasgos de Salazar, rasgos de Ricardo Horta, rasgos de, por exemplo, de Gabi Martínez, que não tem feito rasgos nenhuns. Algumas dúvidas para o Vítor pode jogar ou não, se vão adotar outra vez a questão de 2 avançados ou não. Portanto, vamos aqui claramente focar-nos aqui um bocadinho aqui um modo que eu também acho super interessante, com os mercados nos partes a 1.70, olhando ao que tem sido algum caudal ofensivo deste Feyenoord neste arranque de campeonato holandês. As equipas holandesas são muito viradas para o ataque. Olhando a um Braga que nos últimos 5 jogos sofreu sempre, até do Lincoln sofreu. Se quiserem tirar o Lincoln da equação, sofreu do AVS, sofreu do Rio Ave, sofreu do Gil, sofreu do Vitória. Uma equipa algo premiável defensivamente. Veja aqui algum valor no gols marcados em ambas partes. O mais 2,5 está quase a 1.80. Quase a 1.80. Consigo entender o valor e entender o porquê da odd estar assim tão alta, mas prefiro, um bocadinho como eu disse em relação ao jogo do Betis com o Nottingham, ir buscar este over em termos de live, consoante o que o jogo me estiver a dar. Ok? Amigos, estamos conversados. Os prognósticos sairão também por escrito no Telegram. Posso meter um outro jogo que não mencionei aqui lá, quer nos prognósticos, quer numa entrada, numa dobrazinha, que possamos ir tentar buscar gols em ambas as partes ou não. Telegram está na descrição, redes sociais também estão nas descrições, qualquer dúvida que queiram perguntar. Já oferi 99 na Bet7, os Bet Builders nós temos feito em live, aquela plataforma que eu não posso mencionar e que às vezes coloco no Telegram, só na Bet7, já oferi 99 minúsculas, dinheiro de registro no bónus, dinheiro de bónus no registro, melhores caixotes de mercado são na Bet7, mybest.bet, excelentes mercados de cantos de golos e têm free bets como o bónus agora quando se registram, também já oferi 99 em minúsculas. Qualquer dúvida perguntem-me, deixem nos comentários qual é que vocês acham que é o melhor mercado para o dia de amanhã, ou o jogo que vocês acham que seja mais interessante se acompanhar, quer para o pré, quer para o live. Deixem aí nos comentários, deixem um likezinho, subscrevam, deixem aquele apoiozinho, estamos quase a caminho dos 1500 subscritores, e vemos no próximo vídeo do Oposto, que sairá para quinta-feira. Um abraço.